No vídeo de hoje eu vou apresentar uma videoresenha. Meu nome é Ana, sou mestranda da UFPR e curso a disciplina de formação de professores e pesquisa narrativa na UFO. Esta videoresenha é de um trabalho de pesquisa com o título Conhecimento Prático Profissional e Prático Pessoal. Experiências que vivo, são as histórias que me constituem professor, do autor Gabriel Silva de Oliveira. Esta dissertação foi orientada pela professora doutora Dilma Maria de Mello e defendida no ano de 2017 na Universidade Federal de Uberlândia. Gabriel é professor licenciado em Letras e leciona a disciplina de Língua Portuguesa em uma escola estadual da cidade de Monte Alegre de Minas, desde 2015. Esta dissertação apresenta 101 páginas organizadas em introdução, 3 capítulos e considerações finais. O trabalho é iniciado com a seguinte pergunta: por que eu quis pesquisar a minha prática docente? Abrindo assim sua introdução, Gabriel escreve que desde que começara a se preocupar para atuar no magistério, costumava ouvir algumas pessoas, fossem elas professoras ou não, compartilharem histórias que associavam a prática docente ao desencanto, à descrença, à insatisfação e ao dissabor. A princípio, Gabriel pretendia realizar sua pesquisa com a participação direta de 4 professores, mas tendo algumas barreiras impostas pelo grupo e dando-se conta de que suas narrativas abordavam sobretudo aspectos relacionados à sua própria prática docente, foi entendendo que antes de concentrar a sua atenção na perspectiva que os outros professores tinham a respeito da atuação em contexto escolar, seria importante voltar o seu olhar para a sua constituição enquanto profissional do magistério. Isto é, para a jornada que ele, Gabriel, trilhava enquanto construía seu conhecimento prático profissional. Após voltar o foco para a sua própria prática docente, o autor passou a rever seu objetivo de pesquisa. Assim, sua pesquisa foi desenvolvida nos pressupostos teóricos metodológicos da pesquisa narrativa de Glandinin e Connolly, e teve o objetivo de levantar, descrever e analisar algumas das experiências de vida do autor e suas possíveis implicações na sua formação docente. Gabriel traz como indagações iniciais como as histórias de docência que vivo constroem o meu entendimento da profissão docente, como o entendimento das outras pessoas sobre o ser professor interrompem as minhas histórias de docência. O autor traz o caminho teórico-metodológico da pesquisa narrativa em seu capítulo 1. Buscando compreender as suas experiências como professor de educação básica por meio da pesquisa narrativa, Gabriel apresenta o aspecto tridimensional da pesquisa narrativa e diz perceber que as nossas experiências acontecem em um tempo específico, com pessoas específicas e em lugares específicos. O autor diz entender, como sua justificativa pessoal para esta pesquisa, o desânimo que ele mesmo sentia pela docência na educação básica, fato que o levou algumas vezes a cogitar a possibilidade de mudar de profissão. Já a justificativa prática encontra-se no fato de que esse desânimo pelo magistério costuma fazer parte da vida prática de vários outros professores iniciantes, sobretudo entre os que exercem a docência em escolas da rede pública. Por fim, como justificativa social, o autor entende que a leitura desse trabalho poderá contribuir para que outros professores que atuam no ensino fundamental também possam se interessar não só pelas questões relacionadas com a sua formação profissional, mas principalmente pelos aspectos que norteiam a sua prática docente.
Ainda neste primeiro capítulo, Gabriel traz seu contexto de pesquisa, sua história como professor, pesquisador e participante de pesquisa e os procedimentos de composição dos textos de campo. A composição desses textos de campo deu-se predominantemente a partir dos seguintes instrumentos de pesquisa: fotografias, caixas de memórias, observação das próprias aulas, notas de campo, diários de Gabriel, redigidos sobre a sua prática, além de consultas aos planejamentos anuais, aos planos de aula diários, aos materiais que o autor utilizava durante as aulas e as atividades que propunha aos seus alunos. Descreve a composição de sentidos dos textos de campo, interpretados a partir da perspectiva apresentada por Elie, Vince, Anzul e Downe, denominado composição de sentidos. Encerrado o capítulo metodológico, o autor dedicou o próximo capítulo à apresentação da fundamentação teórica. Apresenta o capítulo 2 com o título Dialogando com algumas teorias que abordam a docência. Gabriel traz um breve panorama sobre o exercício da docência no Brasil. Destaca o ciclo de vida profissional dos professores e evidencia os diferentes olhares sobre a construção do conhecimento prático profissional docente. Hoje, a partir das contribuições de Dewey, Glandini e Connolly, Gabriel diz perceber que teoria e prática não podem ser vistos como conhecimentos diferentes ou distantes, mas como saberes implicados que caminham juntos na construção do nosso conhecimento prático profissional. A partir das formulações de Glandini e Connolly, o autor traz que conhecimento prático profissional e conhecimento prático pessoal estão mutuamente implicados, tendo em vista que, de acordo com os autores, a prática docente está diretamente relacionada às características pessoais do professor, bem como com suas histórias de vida, suas experiências profissionais e sua formação teórica. Por isso, ao realizar esta pesquisa, Gabriel considerou a construção do seu caminho prático profissional a partir da relação que esse conhecimento guarda com o seu conhecimento prático pessoal. Ainda no capítulo 2, o autor vê na realização desta pesquisa a tentativa de deixar o espaço liminal. Gabriel escreve: ao desenvolvê-la, vejo que tive a oportunidade não só de rever a minha própria prática docente, atribuindo novos sentidos à maneira como vim exercendo a minha profissão, mas também de buscar recobrar, mesmo que temporariamente, a minha estabilidade emocional e profissional. O último capítulo traz suas narrativas e a composição de sentidos das experiências do autor. Gabriel situa o leitor que suas narrativas estão divididas em 5 blocos diferentes, organizados por temas. Primeiro bloco traz: ser professor é ser autoritário ou dominar todo o conteúdo? Narra algumas das experiências que Gabriel viveu na infância e na adolescência. Primeira narrativa: o quartel-general da 3ª série. Narra sobre sua professora autoritária e o medo vivido pelos alunos. Segunda narrativa: brincando de ser professor na escolinha da rua. Narra que após a escola ia na casa de uma vizinha brincar de escolinha, e seu papel na brincadeira era sempre o mesmo. Gabriel era sempre o professor. Terceira narrativa: a desordem nas aulas de geografia. Diferente do que acontecia com a professora autoritária, esta parecia não ter o menor controle sobre a sala de aula. Quarta narrativa: meu professor de história que sabia de tudo. Suas aulas, além de interessantes, eram cheias de detalhes, eram fascinantes. Em meio a todas essas experiências vividas por Gabriel, o autor entende que foi construindo a sua própria concepção do que era ser professor. Assim relata Gabriel: tão logo concluí a graduação em letras,
e comecei a atuar como docente, temendo que as minhas aulas fossem iguais à da professora de geografia, eu quis manter a disciplina e a ordem na sala de aula, como fazia a professora autoritária, ao mesmo tempo com o desejo de que meus alunos também me considerassem um expert em língua portuguesa. Tentei seguir os passos do professor fascinante, como se eu fosse capaz de saber todo o conteúdo e os meus alunos pudessem ficar hipnotizados diante do meu conhecimento, assim como eu ficava nas aulas de história do ensino médio. Segundo bloco, ser professor é ser menos? Esta sessão traz narrativas que foram vividas após o autor concluir o curso de letras, assim que assumiu o cargo efetivo na escola estadual. Primeira narrativa desta sessão. As boas-vindas ao professor recém-chegado. Gabriel traz suas experiências no primeiro dia de trabalho, os cumprimentos nada afetuosos que recebeu de algumas colegas pelos corredores da escola e as falas desmotivadoras que ouviu na sala dos professores, antes do início das aulas, ilustravam a insatisfação que muitos pareciam sentir por estarem outra vez na escola. Segunda narrativa. Dezembro também é tempo de repensar nossas escolhas. Gabriel traz uma frase após ser questionado o porquê escolheu a carreira docente, tendo sido um aluno exemplar na educação básica. O autor responde: mas eu me tornei professor porque eu quis. Justamente por ser tão inteligente, pude escolher a carreira que eu queria seguir. Terceira narrativa. Gabriel, você ainda é professor? Nesta narrativa, o autor traz seu incômodo com o advérbio ainda, na pergunta de um ex-aluno. Parecia pressupor que mais cedo ou mais tarde seria necessário que ele deixasse a sala de aula. Com base nas 3 narrativas que compõem este segundo bloco temático, o autor começou a se questionar a respeito da maneira com que muitos ainda veem o exercício da docência. Terceiro bloco, ser ou não ser professor. Neste bloco, Gabriel compartilha sua trajetória de escolha pela docência e as expectativas que parecia ter em relação ao seu futuro profissional. Primeira narrativa. E agora, qual profissão eu quero seguir? Segunda narrativa. Eu quero mesmo ser professor universitário. A partir destas 2 narrativas, Gabriel escreve: percebo que, quando eu pensava em ser professor universitário, na verdade, meu objetivo talvez fosse ocupar um lugar demais. Ou seja, ainda que continuasse atuando em contexto de sala de aula, eu parecia querer receber o status de professor universitário, como se esse segmento profissional ocupasse uma posição de destaque frente aos docentes da educação básica. Quarto bloco. Minha interação com os alunos. Agora, Gabriel traz as experiências da sua própria prática docente, compondo os sentidos para as experiências como professor e diferentes contextos educacionais. Primeira narrativa. Minha estreia como professor, o trabalho com adultos. O autor traz sua primeira experiência como docente no ensino técnico, onde começou a experienciar algumas tensões relacionadas, sobretudo, à forma como decidira conduzir as suas aulas. Segunda narrativa. Minhas primeiras experiências na educação básica, o convívio diário com crianças e com adolescentes. Terceira narrativa. Você explica demais, Gabriel. Traz outra experiência que possibilitou compor sentidos sobre o modelo de aula expositiva ministrada pelo autor, quando um dos seus alunos mostrou-se insatisfeito com o fato de só ele, professor, falar enquanto apresentava os conteúdos da disciplina. Quarta narrativa. Eu só queria parecer mais engraçado. Neste bloco, o autor trouxe algumas tensões que viveu enquanto construía sua relação com os alunos. Último bloco. A primeira tentativa de transformação da minha prática docente. Gabriel escreve:
A partir da observação de que as minhas aulas pareciam não satisfazer nem a mim, nem aos meus alunos, pensei que fosse o momento de buscar ressignificar a minha própria prática docente. Primeira narrativa. Aprendendo língua portuguesa e propondo soluções para os problemas mundiais. A experiência com o gênero carta. Esta narrativa traz o movimento do autor ao deixar de ocupar o lugar que entende o professor como chefe da sala de aula, também saindo de um ensino de gramática descontextualizado, pensando em outras formas de possibilitar que o conhecimento pudesse ser construído. Algumas considerações finais referentes à pesquisa. Ao finalizar esta dissertação, Gabriel escreve que é chegado o momento de olhar para trás, buscando entender não só a sua jornada investigativa, mas também o que talvez seja possível fazer de agora em diante, em termos profissionais e acadêmicos. Antes de realizar a pesquisa, quando definiu seu objetivo de levantar, descrever e analisar algumas das suas experiências de vida e suas possíveis implicações na formação docente, o autor Gabriel queria compreender a maneira como aquelas histórias constituíam a sua identidade profissional como professor. Hoje, percebe que as experiências compartilhadas neste trabalho foram moldando a sua prática docente ao longo do tempo, embora a princípio ele não se desse conta. Agradeço a sua atenção.